Fala galerinha do terceiro ano do sétimo moderno. Eu sou o professor Wesley Farias e estou aqui para mais uma aula de biologia com vocês. Então hoje nós abordaremos questões sobre a diversidade das plantas. Algumas noções básicas. Bem, vamos começar aqui com a primeira questão que diz o seguinte: a semente foi, sem dúvida, uma grande novidade evolutiva. Ela garantiu maior proteção ao embrião, além de facilitar a dispersão das espécies. Qual grupo de plantas não apresenta sementes? Então nós temos aqui as opções. A opção A, briófitas e angiospermas. Opção B, briófitas e pteridófitas. Opção C, pteridófitas e gimnospermas. Opção D, gimnospermas e angiospermas. Opção E, pteridófitas e angiospermas. Então, bem pessoal, nós temos aqui os grupos de plantas. E aí, para poder responder essa questão, vamos aqui analisar este cladograma que mostra exatamente a evolução dos grupos de plantas. Então eu quero mostrar aqui de forma resumida como se deu essa evolução, para que a gente possa entender a partir disso quais são as características principais de cada grupo. Eu chamo a atenção de vocês aqui para o grupo ancestral, que é o grupo da alga verde. Então vamos entender que o que é mais aceito no mundo científico hoje é a ideia de que a evolução das plantas terrestres ela ocorreu a partir de um ancestral aquático, que no caso aqui vai ser a alga verde. Então a evolução ela partiu do meio aquático para o meio terrestre, assim como nós vimos que ocorreu com os animais. Então a ideia que a ciência trabalha é que possivelmente essa evolução também ocorreu nas plantas dessa maneira, do meio aquático para o meio terrestre. Então o ancestral aqui das plantas terrestres, ele é representado pelas algas verdes. E aí a partir daqui nós temos as plantas terrestres. O primeiro grupo de planta terrestre é o grupo das briófitas. Aqui nós podemos ter, dentre os representantes principais, os musgos, né? Eles não crescem muito, alcançando poucos centímetros, 5 centímetros mais ou menos, 2 a 5 centímetros. E a característica aqui deles principais é exatamente ser avascular, ou seja, não possuir vasos condutores. Então, quando esse tipo de planta ele precisa fazer o seu transporte de nutrientes, isso vai acontecer por meio da difusão, ou seja, os nutrientes vão passar de célula para célula, um processo bem lento e que exatamente mostra que essas plantas são bem pequenas por não ter vasos condutores. A ausência dos vasos condutores impossibilita que essas plantas transportem esses nutrientes a grandes distâncias. Então elas só conseguem transportar nutrientes a distâncias pequenas. Por isso que essas plantas são tão pequenas, né? Poucos centímetros de tamanho, exatamente porque não tem os vasos condutores. Aqui nós partimos para o segundo grupo, que é o grupo das pteridófitas, sendo que os representantes principais aqui são as samambaias, as avencas e as cicas. Qual a novidade aqui? A novidade aqui são os vasos condutores. Então, a partir das pteridófitas surge a característica da presença dos vasos condutores. Então, elas já são maiores do que as briófitas. E se tem vaso condutor, vai ter folha e vai ter caule. Até então, aqui nas briófitas, essas estruturas que elas possuem não são chamadas de folhas de caule, né? Para ter folha e para ter caule, logicamente,
no interior da folha e no interior do caule existem os vasos condutores. Então, a partir daqui das pteridófitas já possuem isso. Depois aqui nós temos o terceiro grupo, que é o grupo das gimnospermas. Qual a novidade evolutiva aqui? A presença das sementes. A partir desse grupo aqui já existe as sementes, né? No caso aqui, os representantes principais, nós podemos citar aqui os pinheiros, né? Só que as sementes aqui ainda são chamadas de sementes nuas. Por quê? Porque não tem o fruto, a parte carnosa que vai envolver, proteger e até dispersar essas sementes. Não tem aqui ainda, só tem a presença da semente. E aqui nosso último grupo, o grupo das angiospermas, é o grupo que já vai estar completo de todas essas características. Vai possuir vasos condutores, vai possuir sementes e ainda mais a novidade evolutiva aqui dele, com relação ao grupo das gimnospermas, é a presença de flores e frutos, né? O fruto que vai proteger a semente e vai ajudar na sua dispersão. Então aqui, voltando para a nossa questão, quais os grupos que não possuem a semente? Nós vamos entender que a semente surgiu aqui nas gimnospermas, então os dois grupos anteriores aqui não possuíam ainda as sementes, nem briófita, nem pteridófita. Voltando aqui na nossa questão, então nós temos que a opção, qual o grupo de plantas não apresenta sementes? Nós temos a letra B, briófitas e pteridófitas. Na questão 2 diz o seguinte: sabemos que os vegetais podem ser classificados em alguns grupos básicos, que se distinguem pela ausência e presença de algumas características, tais como flores e vasos condutores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores de seiva. Letra A, briófitas. Letra B, pteridófitas. Letra C, gimnospermas. Letra D, angiospermas. Então nós já falamos sobre isso, então vamos retornar aquela imagem do cladograma. Então, a partir dessa imagem nós vimos que o primeiro grupo aqui de plantas terrestres é o grupo das briófitas, e esse grupo não possuía ainda os vasos condutores, né? Processo em que os nutrientes são passados, são transportados, ele vai ocorrer por meio de difusão, tá? Porque no caso, o nutriente vai passar de célula para célula, um processo bem lento, e exatamente porque não tem os vasos condutores aqui. Então é o primeiro grupo aqui, o grupo das briófitas. Então é letra A, briófitas. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Desejo um excelente dia a todos e até a nossa próxima aula.